Batismo de Tuli. Se eu pudesse ter queimado aquelas placas de argila na lareira e as preservado, eu realmente não esperava que elas explodissem assim. Se eu tivesse uma faca como a Tuli, poderia fazer algum moca. Fui proibida de fazer placas de argila depois que as anteriores explodiram no forno, e enquanto ficava pensando em como fazer livros, Tuli fez 7 anos. Era comum neste mundo fazer grandes celebrações pelo 7º aniversário de alguém, ou, para ser mais precisa, a estação do nascimento, em vez do aniversário. Um grande batismo era realizado no templo a cada estação e todas as crianças da cidade que completavam 7 anos iam para o batismo. Eles seriam capazes de trabalhar como aprendizes depois disso, então suponho que seria possível dizer que eles estavam se juntando à força de trabalho. Eu me sentia meio desconfortável com o fato de um evento religioso ser obrigatório, mas quando pensava nisso como as visitas a um santuário que fazia no Japão quando criança, parecia mais natural que esquisito. Já que crianças menores de 7 anos não tinham permissão para entrar no templo, eu não pude assistir ao batismo, nem papai pode. Por azar, ele teve uma reunião no dia do batismo de Tuli que ele simplesmente não conseguiu evitar. A reunião foi ordenada por um arquinobre, alguém de uma família de alto escalão na sociedade dos nobres, e portanto, sua cabeça literalmente voaria se ele não fosse. Literalmente. Mesmo. Isso é assustador. E, no entanto, apesar disso, papai vinha reclamando desde a manhã, sem dar sinais de que iria trabalhar. Não quero. Quem se importa com a reunião? Este é o batismo da Tuli, sabe? Por que eu me importaria com uma reunião em um dia como este? É verdade que o batismo de Tuli era um dia muito especial. Imaginei que o nobre tivesse seus próprios filhos, então não entendi por que ele não compreenderia a situação. Espere, os filhos nobres não vão ser batizados? Eu perguntei. Ouvi dizer que eles não vão ao templo, eles chamam os sacerdotes para sua casa. Os nobres não entendem como nós, plebeus, nos sentimos. Eu estava suportando suas reclamações desde que imaginei que ele só precisava de um tempo para se acalmar, mas ele estava igual desde a noite anterior e simplesmente não parava. Todos os mundos compartilham o quão irritante um pai obcecado por filhas fica quando perde um dia importante com seus filhos. Suspirei enquanto penteava o cabelo de Tuli do meio às pontas. Papai, vou com você, então não falte ao trabalho. Podemos ir com Tuli no caminho, e de qualquer forma, apenas as crianças podem entrar no templo, os pais têm que esperar do lado de fora na praça. Ele provavelmente se sentiria melhor se fosse junto e visse Tuli se misturando às outras crianças em seu vestido, e no entanto, mesmo com essa sugestão em mente, papai não parava de reclamar. É dever de um pai esperar do lado de fora do templo. Ir trabalhar e ganhar dinheiro não é um dever de pai também? Eu terminei aqui, se você não quer muito trabalhar comigo, pode ir por conta própria. Soltei um fazendo papai olhar na minha direção com os olhos marejados e cheios de tristeza. Eu vou trabalhar com você, Miney, mas vou voltar para a praça do templo assim que a reunião terminar. Definitivamente vamos comemorar esta noite. Tuli não conseguia mover a cabeça enquanto eu trançava seu cabelo, então ela olhou para papai apenas com os olhos e sorriu. Nossa, papai, eu sei que, com certeza vamos comemorar juntos, e estou muito animada para isso, então volte para casa. Sim. O sorriso de Tuli lançou o humor de papai aos céus, eu só pude bater palmas em reverência ao seu poder angelical. E então ela me fez um pedido com aquele sorriso ainda no lugar. Miney, fique de olho no papai e certifique-se de que ele vá trabalhar, ok? Deixa comigo. Vou trabalhar muito para que você possa relaxar e ir ao batismo. O que, Miney? O comportamento lamentável de papai finalmente fez Tuli cair na gargalhada. Ela tinha um sorriso bonito, com tanto amor indiscutível em seu caminho, ela não se sentiria sozinha, mesmo sem o papai esperando por ela do lado de fora. Ok, pronto, você está super fofa, Tuli. Obrigada, Miney. Eu tinha trançado o lado esquerdo e o direito de seu cabelo meio levantado, terminando as coisas com seu enfeite de cabelo. Consistia nas pequenas flores de renda que eu tinha feito no inverno e parecia um buquê. A variedade de flores coloridas combinava com o vestido de Tuli e sua personalidade brilhante e suave. Meu Deus, Tuli, ela realmente te deixou bonita. O cu? Mamãe? Como ela estava indo ao templo com Tuli também,
Mamãe estava usando sua melhor roupa, era um vestido simples, azul claro, que terminava logo acima de seus sapatos e dava a ela uma aparência digna. Pensar que uma simples troca de roupa e um rubor carmesim de plantas vermelhas amassadas a deixariam muito mais bonita, uau! Minha mãe tem genes perfeitos, ela é tipo, uma beleza absoluta. Mamãe, sente-se, vou trançar seu cabelo também. Não precisa, eu me destacaria muito se você fizesse meu cabelo assim. Tully e as outras crianças são as estrelas do show, não eu. Ok? Minha intenção não era fazê-la se destacar e não pensei que o cabelo trançado mudaria tanto a aparência de mamãe, mas tudo bem, eu não sabia como os outros vestidos seriam e havia a chance de eu ter ido longe demais. Pulei da cadeira em que estava para fazer uma trança no cabelo de Tully. Ok, vamos lá. Peguei minha bolsa para levar até o portão e saí de casa com Tully, papai, vestindo sua roupa de trabalho, e mamãe foi conosco. Mamãe normalmente conseguia andar em um ritmo constante, não importa o que estivesse carregando, mas hoje ela desceu as escadas lentamente enquanto segurava a saia com as mãos para evitar pisar acidentalmente nela. Tully aprendeu com seu exemplo e levantou um pouco a saia enquanto dava cada passo. Graças a isso, de alguma forma, pela primeira vez na vida, consegui ser mais rápida do que elas e saí do prédio. Uau! Havia toneladas de pessoas na praça ao redor do poço. Ouvi dizer que todos na cidade celebravam o batismo juntos. Lutz e Ralph, que havia sido batizado na primavera, estavam ambos do lado de fora. Apesar de não ter nada a ver com o evento, nossos vizinhos estavam vindo para felicitar as estrelas do batismo desta estação. Sempre estive doente demais para sair muito. Então hoje seria o primeiro que veria. Parabéns, Faye. Está parecendo muito mais viril, cara. O Faye de cabeça rosa teria seu batismo hoje também, ao que parecia. Ele estava vestindo roupas brancas com bordados verdes, assim como Tully, e sua camisa era mantida no lugar por uma faixa verde diagonal. Oh, ok, entendi, certo. Agora entendo por que ser bom em costura é importante. Todas essas roupas foram feitas em casa, então as habilidades de uma pessoa estavam sendo colocadas em exibição. Habilidades de costura nunca foram tão importantes no Japão, e mesmo neste mundo eu usava roupas esfarrapadas na maior parte do tempo. Então nunca entendi quando mamãe disse que ser boa em costura era necessário para ser uma beldade. Eu nunca soube, já que não tinha um ponto de comparação até agora, mas minha mãe realmente era uma ótima costureira. Eu podia ver porque ela estava tão orgulhosa de si mesma. Eu odeio trabalhar com agulhas, então acho que tenho praticamente a garantia de nunca encontrar um namorado ou me casar aqui. Uau, Tully! Você está tão fofa! A mãe de Lutz, Carla, deu um tapa na bochecha com grande surpresa depois de ver Tully e cumprimentou-a com uma voz tão alta que todos na praça ouviram. Imediatamente, a atenção de todos caiu em Tully e palavras de elogio voaram de todos os lados. Parabéns, Tully! Seu cabelo está todo trançado e super fofo, como o de uma princesa. Tully corou de vergonha com o elogio de Carla e sorriu. Seu vestido branco e cabelo verde, com a luz formando uma auréola devido ao estilo da minha trança, esvoaçavam ao redor dela. Nossa, Tully é realmente um anjo, eu posso dizer porque papai é um pai tão obsessivo. Mine trabalhou duro para trançá-lo para mim. Oh, meu Deus, Mine fez isso? E pensar que ela é boa em outra coisa que não na culinária estranha. Senhora, Carla, isso foi maldade. Apesar de me sentir deprimida por dentro, também fiquei um pouco aliviada. Poderia ter sido totalmente inútil em casa, mas tinha algumas habilidades que até mesmo este mundo valorizava. Isso parece muito complexo. Como você une isso? Deixe-me ver também. Mulheres e meninas de todas as idades olharam para o cabelo de Tully. Ai! São apenas tranças simples, não olhem para elas. Eu não tinha um pente adequado, então as linhas de separação estão meio bagunçadas. Isso é tão bom, Tully. Meu batismo é neste inverno. Gostaria de poder ter meu cabelo trançado assim também. Uma das garotas soltou um suspiro de ciúme, gritos de concordância ecoaram, as pessoas ficavam dizendo eu também, sem pararem. Mine, todo mundo quer que você faça seus cabelos, acho que é uma ótima ideia. Tully felizmente sugeriu que eu trançasse o cabelo de todas, mas eu balancei minha cabeça imediatamente. Eu não poderia. Por que não? Eu posso ficar doente a qualquer momento.
Esta é a primeira vez que vejo um batismo, lembra? Odiei decepcionar Tully, sabendo que ela queria exibir a irmã mais nova, mas não queria trançar o cabelo de um bando de garotas que não conhecia a cada batismo. Em primeiro lugar, nenhuma delas acabaria com tranças como as de Tully, nenhuma delas cuidou bem do cabelo, assim como Tully não fazia antes de eu estar por perto. Eu especialmente não queria começar a limpar e cuidar do cabelo sujo de estranhos que eu não conhecia. Oh, tudo bem, você está mais saudável agora, mas realmente não podemos dizer quando você vai ficar doente. Que pena, queria que todos soubessem o quão incrível você é. Eu realmente queria atender ao pedido de Tully, já que geralmente eu era um desperdício de espaço, mas isso era fisicamente e emocionalmente impossível para mim. Eu poderia trançar seu cabelo enquanto elas assistem, pelo menos, mas não vou prometer trançar o cabelo dela sozinha. Sim, ok. Papai sempre diz para não fazer promessas que você não pode cumprir, certo? Pessoal, Mine disse que poderia ensinar a todas vocês como fazer tranças assim. Tully, satisfeita com o meu compromisso, foi em frente e planejou uma futura reunião junto ao poço onde eu lhes mostraria como fazer a trança. Eu realmente não esperava que minhas tranças simples recebessem tanta atenção, agora eu sabia porque mamãe se recusava a trançar o cabelo dela também. Então, e aquele enfeite de cabelo? Quem fez isso? Mine. Não, Tully, nossa família inteira fez isso. Mamãe e eu fizemos as flores, papai fez a parte de madeira que prende no cabelo. Renda era tão raro que nem mesmo mamãe sabia, apesar de ser uma costureira tão talentosa, as senhoras mais velhas ficaram fascinadas com isso. Ei, Mine, você as ensinaria a fazer isso também? Eu poderia, mas eles precisariam fazer agulhas finas primeiro. Além disso, mamãe seria uma professora melhor do que eu, não sou tão boa costurando quanto ela. Eu não era a pessoa mais sociável no lugar, e corria o risco de dizer algo estranho devido à minha falta de familiaridade com este mundo. Quem sabia o que eu deveria ou não dizer para as mães por ali? Seria melhor apenas manter distância e evitar me expor acidentalmente de alguma forma. Clang, clang, clang. Os sinos do templo tocaram 3 vezes. Sempre que o templo no meio da cidade tocava seus sinos, o toque ecoava por toda a cidade. Todos nós que fazíamos barulho ao redor do poço ficamos em silêncio por um instante. E então, alguém soltou uma ovação. Está na hora. Vamos para a rua principal. Com as crianças sendo batizadas na liderança, caminhamos para a rua principal e vimos outros grupos fazendo o mesmo de outros becos. Um grupo de crianças vestindo roupas brancas estava indo da periferia para o templo no centro. O grupo que caminhava consistia nas pessoas que seriam batizadas e suas famílias, com todos os outros assistindo nas laterais da rua. Isso parece muito familiar. A maneira como as pessoas que estavam nas laterais acenavam e gritavam enquanto as pessoas na estrada avançavam fazia com que parecesse uma maratona. Vivas distantes ficaram mais altas quando o grupo de crianças se aproximou de onde estávamos. Olhei para Tully, que estava bem ao meu lado, e vi que ela tinha se enrijecido de nervosismo. Eu me alonguei o máximo que pude e cutuquei Tully na bochecha. O quê? Por quê? Sorria, você é mais fofa quando sorri, Tully. Acredite em mim. Os olhos de Tully se arregalaram e ela sorriu como de costume. Nossa, Mine. Isso não está certo, Mine. Tully é a mais fofa, mesmo quando ela não sorri. Ah, o que vou fazer com você, papai? Logo, vimos à frente da multidão, no meio dos mais altos gritos, palmas e assobios ainda, vi muitas crianças vestindo roupas brancas semelhantes. Alguns tinham sorrisos brilhantes, alguns pareciam desconfortáveis, alguns pareciam presunçosos, alguns pareciam nervosos, mas todos caminhavam juntos. Tully e Fei saíram de nosso grupo de espectadores, eles caminharam rapidamente, observando o grupo de crianças, e depois se juntaram na parte de trás, depois de confirmar que eles haviam se juntado ao grupo com segurança. Nós e a família de Fei nos juntamos ao grupo de famílias mais atrás. Mais e mais crianças se juntaram aos poucos enquanto passávamos pelos cruzamentos. Não tinha ideia do tamanho do nosso grupo quando chegássemos ao centro da cidade. Alguns pais já estavam com os olhos marejados de emoção só de andar com o grupo. Por exemplo, papai. Corri um pouco para acompanhar a procissão, caminhando entre os aplausos com todos os outros. Como os aplausos vinham de todos os lados, olhei em volta e vi gente olhando das janelas de suas casas.
E até vi algumas pessoas jogando pequenas flores brancas em nossa direção em comemoração. As pétalas caíam como se viessem do próprio céu azul. As crianças na frente soltaram gritos de alegria. Eu era tão baixa que só conseguia ver as mãos de crianças se esticando para tentar pegar algumas das pétalas. O grupo parou depois de chegar à fonte onde as estradas principais se conectavam. As crianças das outras estradas se juntaram, aumentando em muito o nosso número de uma vez. Isso era o mais longe que papai e eu podíamos ir. Caminho errado, papai. Peguei a mão de papai, impedindo-o de caminhar com o grupo até o templo, e o afastei do grupo. Caminhamos para o acostamento e nos juntamos aos curiosos para não atrapalhar ninguém. Tuli? Nossa! Por aqui, papai. Assim que o grupo passou, os espectadores começaram a voltar para casa. Seguimos os outros e nos dirigimos para o portão sul com papai virando-se várias vezes, com arrependimento em seus olhos. Não vamos nos atrasar, vamos? Capitão. Você está atrasado. Otto imediatamente nos chamou com um olhar penetrante assim que alcançamos o portão, e então mandou papai para a sala de reuniões. Eu estaria usando minha lousa para aprender a escrever palavras como sempre, em uma surpresa agradável. Hoje ele iria começar a me ensinar os nomes dos produtos comumente negociados para que eu pudesse ler os livros contábeis dos materiais que os comerciantes mostrariam para identificar o que eles traziam com eles. Os nomes desses produtos eram as primeiras palavras realmente relevantes para o meu dia a dia. Todas as palavras de hoje tinham a ver com vegetais sazonais da estação. Era fácil aprender as palavras para os vegetais frequentemente usados na culinária como pome, um tomate que se parece com uma páprica amarela, vel, uma alface vermelha, e ficha, uma berinjela verde, mas era difícil imaginar mentalmente os vegetais que eu não tinha comido antes. Então demoraram mais para aprender. Eu realmente gostaria de poder ir ao mercado para comparar as palavras com a coisa real, mas os açougueiros ainda são demais para mim. Enquanto eu praticava as letras sozinha, um soldado relativamente jovem apressou-se em trazer a papelada. Você sabe onde Otto está? Ele está em uma reunião agora. Ah, isso mesmo. Merda. Aparentemente, o guarda de hoje não conseguia ler a papelada muito bem. Quer que eu leia para você? Oh, você? Eu sou a assistente do senhor, Otto, você sabe. Ele me olhou muito desconfiado, mas eu não podia culpá-lo, já que definitivamente parecia muito jovem para ser alfabetizada. Eu costumava ser como ele. Em qualquer caso, eu só tinha me oferecido para ajudar por gentileza, então não me importava se ele não quisesse me mostrar, o que parecia ser o caso. Então voltei meus olhos para minha lousa e voltei a estudar. Você pode ler? Perguntou o guarda, parecendo surpreso ao me ver começar a escrever na minha lousa. Se eu poderia ler ou não, dependia inteiramente do tipo de papelada. Eu não tinha memorizado tudo ainda. Posso ler inquéritos e cartas de apresentação sem problemas, consigo ler os números nos livros contábeis de materiais, mas não os produtos listados. Ok, esta é uma carta de apresentação, eu realmente apreciaria sua ajuda. Cartas nobres eram chatas de ler devido ao quão indiretas tendiam a ser, mas se você pulasse a prosa roxa. Eu inalei profundamente, enchendo meus pulmões com o cheiro de pergaminho e tinta enquanto corria meus olhos sobre a carta. Ah! O comandante do portão também está na reunião, já que esta é uma carta de um nobre de classe baixa, um nobre inferior. Acho que não há problema em que a pessoa que está sendo apresentada espere até que a reunião termine. Parece que esta é uma apresentação do Barão Blom, e a pessoa está se dirigindo para ver o Barão Gleis. O selo do comandante é necessário. Devolvi o pergaminho enquanto me lembrava de como Otto geralmente fazia seu trabalho. Até eu poderia fazer esse trabalho, uma vez que tivesse memorizado o manual de instruções. Por favor, faça com que o comerciante que trouxe isso espere na sala para nobres de classe baixa. Diga a ele que o comandante está em uma reunião com o arquinobre e que ele precisa de algum tempo antes de dar seu selo. Acho que o visitante do Barão Gleis não vai insistir nisso. Obrigado, isso foi uma grande ajuda. Ele bateu no peito 2 vezes em saudação, então eu pulei da cadeira e retribui. Em algum momento, saudar se tornou uma segunda natureza para mim enquanto trabalhava para Otto. Nesse ritmo, acho que posso acabar acidentalmente empregada como secretária aqui. Eu pretendia fazer papel e abrir uma livraria antes do início do meu trabalho de aprendiz no ano seguinte,
mas tropecei e não conseguia ver um fim para isso. Voltei ao trabalho estudando as palavras da minha lousa e logo papai entrou correndo. Hora de ir para casa, Mine. Um segundo atrás, alguém. Você pode me dizer no caminho de volta, Tully está esperando. Papai colocou minha lousa e giz na minha bolsa e me levantou antes de sair com suas coisas. Comecei a dar tapas no ombro do meu pai, pega de surpresa pelo ritmo de sua caminhada. Papai? Vamos lá. Eu tenho um relatório. Estaremos fora daqui antes que Otto nos veja. Espere. Eu realmente tenho um relatório para o senhor, Otto. Enquanto estávamos discutindo, Otto nos alcançou. Ah, senhor, Otto, veio um comerciante com uma carta de apresentação do Barão Blom para o Barão Gleis. Como o comandante estava em uma reunião, fiz com que ele fosse levado para a sala de espera dos nobres de classe baixa. Por favor, cuide disso o mais rápido possível. Esse é o tipo de trabalho que espero da minha assistente. Bom trabalho. Ela é minha filha, disse papai, fazendo Otto suspirar e esfregar as têmporas. Minha habilidosa assistente, dou-lhe um trabalho importante. Vá para casa com este capitão imediatamente. Ele estava tão impaciente durante a reunião que um arquinobre olhou para nós e eu senti anos de minha vida sendo ceifados. Papai, você precisa valorizar mais a sua vida. Otto está nos dizendo para irmos, então não vamos deixá-lo esperando. Deixei papai me levar para casa e naquela noite tivemos uma celebração familiar para a temporada de nascimento de Tully. Minha visão interna das comemorações envolvia bolo, mas não tínhamos nada parecido em nossa casa. A única coisa que consegui fazer com os nossos ingredientes foi uma torrada francesa. Pedi à mamãe que cortasse o pão bastante duro em fatias, que cobri com leite e ovos que ganhei trocando receitas com a família de Lutz. Terminou assim que mamãe assou com manteiga. Como não tínhamos açúcar ou mel, tínhamos uma geleia feita de uma fruta parecida com a de framboesa como acompanhamento. Também fiz outra coisa para Tully, sopa com vegetais especialmente picados. Tully adorou, pois ela achou os vegetais em forma de coração e estrela fofos. Aqui, Tully. Seus presentes. Uau! Obrigado, mamãe. Papai. Eles deram a Tully roupas e ferramentas para o trabalho. Depois de fazerem 7 anos e serem batizados, as crianças começavam a trabalhar como aprendizes. Alguns locais de trabalho tinham lugares para seus aprendizes morarem, mas Tully iria caminhando para seu emprego de aprendiz de costureira. Eu acho que ela quer ser uma beldade ficando boa em costura. Eu entendo. Ela quer que Ralph diga que ela é uma boa mulher. Você não trabalha todos os dias, certo? Bem, eu não poderei fazer nenhum trabalho sério por enquanto, então irei lá por mais ou menos metade da semana. Afinal, os trabalhadores não conseguirão fazer seu próprio trabalho se passarem o tempo todo treinando aprendizes. Faz sentido. Meus próprios estudos são suspensos quando os aprendizes de guarda estão sendo treinados, e Otto teve mais trabalho por causa deles. E Mine, isso é para você. Meus pais pegaram uma grande trouxa de pano e colocaram sobre a mesa. Piscando, inclinei minha cabeça em confusão, sem entender por que estava recebendo um presente no batismo de Tully. Mas eu não fui batizada hoje. Agora que Tully tem trabalho, é seu dever pegar lenha, Mine. Você vai precisar disso. Abri a trouxa de pano e vi uma faca reluzente. A lâmina era grossa e pesada o suficiente para pesar minhas mãos. Se este fosse o Japão, meus pais seriam punidos por dar uma coisa tão perigosamente afiada a uma criança, mas neste mundo, você não poderia nem mesmo se proteger sem uma faca. Aqueles que não poderiam ajudar ou fazer algo eram tratados como bebês. Eu tenho minha própria faca agora. Até agora, fui tratada como um bebê. Ajudar Tully, na melhor das hipóteses eu conseguia ajudar de verdade, e na pior apenas atrapalhar, o que aconteceu na maioria das vezes. Mas, como Tully vai começar a trabalhar como aprendiz, eles não tiveram escolha a não ser me dar minha própria faca. Uma faca. Agora posso fazer moca. Moca de madeira,